Boa noite, pessoal. Paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma semana com Deus, buscando a intimidade com Deus. E eu peço a você que está aí me vendo, que já está inscrito no meu canal, e talvez você seja aí novo aqui, inscrito no meu canal. Meu nome é Laís Lima e você é muito bem-vindo ao meu canal. E desde já eu peço que você se inscreva no meu canal, curte e compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir desta palavra que vai nos alimentar por toda a semana e será um alerta de Deus para as nossas vidas. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar a princípio em Mateus 7, que vai do 15 ao 20. Só que eu vou ler apenas um versículo, que é o capítulo 7 de Mateus 7, 15. E o subtítulo diz assim: Os falsos profetas. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. E depois em Mateus 24, 4, que diz assim, o subtítulo, o sermão profético, o princípio das dores. E a princípio é um capítulo que eu amo muito e fala muito comigo, o sermão profético, né? As coisas acerca do fim dos tempos. Mateus 24, 4. E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane. Cuidado. E depois eu vou pedir para que você abra lá em 2 Pedro 2, versículo 1, que vai dizer também os falsos mestres. E diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverás também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. E eu termino no 1 João, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer assim: Amados, não criais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Amém? E eu até deixei aqui escrito algo para compartilhar com vocês. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui com vocês da minha intimidade que eu tenho com Deus. Isso é muito particular de cada um. E Deus, quando ele quer falar comigo sobre muitas das vezes, Deus me mostra as coisas em sonhos. E é lógico e óbvio que acerca dos tempos e da hora e do momento, Deus é quem cumpre, né? E nós temos a plena certeza, e eu tenho essa certeza, que quando algo vem de Deus, além de nos trazer paz, nos dá total convicção. Seja numa profecia, seja num sonho, Deus sempre nos dará paz, porque Deus não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de paz. E Laís, como que eu tenho essa certeza? De convicção, de andar, de ter intimidade com o Senhor, de não serem confundidos com vozes alheias, com vozes que não é do Senhor. Você conhece a voz do seu pai, assim como eu conheço o passo, o andar, a voz do meu pai quando ele me chama. E eu deixei aqui algo: tudo o que se opõe à verdade da palavra de Deus sobre as Escrituras se torna-se um anticristo. Isso mesmo. Tudo aquilo que se opõe à verdade, à palavra de Deus, torna-se um anticristo. Nossa, Laís, pesado. Então você está querendo dizer que pelas vezes que eu deixei de crer, que eu me opus a essa verdade, toda vez que eu não aceitei por algum momento da minha vida, eu me tornei um anticristo? Porque vamos pensar, o anticristo, ele é tudo aquilo que vai contra as escrituras. O anticristo não aceita essa verdade. Ele não aceita aquilo que vai contradizer, que vai contra a natureza carnal, aos seus desejos, ao seu ego, ao seu orgulho e à sua vaidade. E aqui eu já quero começar a compartilhar um sonho que o Senhor me deu há um tempo atrás. Não tem muito tempo, né? Mas já tem aí um tempinho atrás.
eu estava dentro de uma igreja, uma denominação, não vou falar aqui, né? Porque não cabe a isso, até mesmo por ética, nem expor aqui do qual as pessoas que eu vi, mas eu via líderes, a igreja estava totalmente cheia e eu vou tentar reduzir um pouco para não ficar muito grande, porque eu lembro em detalhes a riqueza dos detalhes. E eu tava dentro dessa igreja e nesse dia tava tendo um congresso de jovens. E a igreja tava muito cheia, mas tava lotada mesmo. E quando eu olhava, os jovens, a princípio a maioria ali eram-se jovens, mas tinha outras pessoas também ali. E essas pessoas que estavam ali no altar, elas estavam chorando, mas elas choravam muito um grito ensurdecedor da alma. O porém, irmãos, a você aí que está me ouvindo, se você não acredita, então já para por aqui e nem precisa dar sequência naquilo que eu vou terminar aqui de dizer e tudo aquilo que será falado aqui. Porque eu creio que foi o Espírito Santo de Deus que me pediu para gravar esse vídeo hoje. Eu não ia gravar absolutamente nada, pelo menos agora. Eu estou gravando esse vídeo em plena sexta-feira. Eu não ia gravar agora, eu ia gravar mais pro final de semana. Mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu via dentro dessa igreja um monte de gente chorando e clamando, jovens, tinha várias pessoas ali, ajoelhada perante o altar, chorando. Só que, pasme, as pessoas estavam assim. Sabe aquela fita crepe, aquela fita preta? Todas as mãos estavam enfaixadas, estavam assim, desse jeito. E eles estavam clamando, eles estavam chorando, um grito da alma, um grito que doía, um grito ensurdecedor, que não dava para aguentar. Só que a hora que eu via, tinha líderes de todos os departamentos, vários líderes, e eles estavam assim, de braços cruzados. E quando eu ia tentar para ajudar a tirar, desamarrar aquelas ataduras que estavam ali nos braços ali das pessoas, os líderes faziam assim para mim: para, aqui você não toca, para, aqui você não toca. E eu lembro nitidamente e assim perfeitamente, meus pais eles estavam junto comigo. E eles ficavam preocupados e eles queriam ajudar também. E nós olhávamos e a gente acabava saindo da igreja, mas indo embora, não saindo do ministério. A gente saía da igreja e a gente olhava assim na janela e aquelas pessoas chorando, mas gritando por socorro, porque elas queriam servir e esses líderes não deixavam elas servirem. Porque tinham que servir à maneira deles, do jeito deles e como eles queriam. Tudo tinha que ser conforme a vontade desses líderes, conforme a vontade do homem. Por isso que eu comecei aqui dizendo sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinos, falsas doutrinas. Aí da tua casa você pode ler todos os versículos que eu falei aqui citado, você pode depois ler na sua casa. Você pode acompanhar e ler nas escrituras. E eu acordei assustada. E eu recebi um convite para ir ministrar a palavra. E todo convite que eu recebo, eu entrego nas mãos do Senhor, eu oro para ver se é a vontade de Deus. A princípio, a maioria dos convites que eu recebo para ir ministrar, eu sinto muita paz. E eu sinto uma alegria que não é minha, é uma alegria do Espírito Santo, então eu não tenho dúvida. Então, eu confirmo, né, esse convite. Quando eu fico, assim, meia pensativa, óbvio que tudo, ou me tendo paz ou não, eu vou orar ao Senhor, buscar a vontade dEle. Porque nós precisamos sim ter convicção do nosso chamado, mas nós precisamos ser guiados pela voz do Senhor. E nós só vamos poder ter isso, e nós só vamos ter isso tendo intimidade com o Senhor, buscando a Ele, sabendo discernir o que é a voz do Senhor e o que não é a voz do Senhor. E eu recebi um convite para me ministrar. E eu falei que sim. E essa líder, né, esse líder, eu também não vou aqui expor, como eu falei, é muito antiético e eu não quero aqui expor ninguém. E o intuito não é esse.
O intuito é chamar a sua atenção, como a palavra diz, acautelai-vos, cuidado, filhinhos, cuidado com falsos profetas, cuidado com falsos ensinos, cuidado com falsas doutrinas, com falsas palavras que têm sido pregadas, cuidado. E eu recebi esse convite para ir ministrar. E esse líder, essa líder, né? Ele comentou assim comigo: depois eu te mando a ministração que você vai ministrar. E eu, né, a princípio eu fiquei meio assim, eu falei: vai mandar a ministração, né, para mim ministrar? Mas como assim, né? Eu fiquei pensando comigo, né? E continuei orando. Só que, irmãos, meu coração fechou na hora. Eu não senti paz. Eu fiquei incomodada. E Deus, ele é tão maravilhoso, o Espírito Santo de Deus, ele é tão fiel sobre as nossas vidas, que eu comecei a passar muito mal, mas muito mal. Eu dormi bem e do nada eu acordei gripada, eu acordei muito ruim mesmo, mas assim, ruim mesmo, de me dar febre, acordei muito mal. E eu comecei a pensar, eu falei: Senhor, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Comecei a perguntar pro Senhor. Acho que é normal de toda pessoa que faz, tá bem? Do nada você acorda ruim, né? E ela me procurou novamente, né? Essa pessoa me procurou, esse líder me procurou pra falar assim: olha, o seu esboço está aqui. E quando eu fui abrir aquele esboço, que eu fui ler, eu falei: meu Deus, que mundo é esse? Sabe, o amor das pessoas tem se esfriado a tal ponto. A apostasia tá gritante sobre a nossa era, sobre os nossos tempos. A apostasia tá gritando. Porque as pessoas querem pregar suas vontades, os seus desejos. Sabe para quê? Para não confrontar o pecado, para que o pecado não seja confrontado. Para que mentiras não sejam ali dissipadas, porque a própria palavra fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade não tem vazão sobre esse lugar, o que impera e o que reina é a mentira. E eu comecei a abrir e eu comecei a ler: você vai levantar a mão em tal hora, você vai dizer isso em tal hora, e você faz assim, você faz um teatro. Em outras palavras, aquilo não era uma pregação. Aquilo era um teatro, como se fosse um TCC, um trabalho. E um dia eu ouvi, nunca mais esqueci isso: pregação não é receita de bolo. Pregação é joelho no chão, você buscar intimidade com o Senhor. É na oração que Deus te revela aquilo que Ele quer falar com a igreja dele. O Senhor te revela aquilo que Ele quer dizer à igreja. Assim como a primeira palavra bate aqui em mim, vai bater sobre a igreja, porque Deus sabe, o Senhor, Ele sabe quem é a igreja dele, o que a igreja dele está necessitando ouvir. E eu comecei a ler aquilo, eu falei: meu Deus, eu não vou aceitar. Recusei o convite. E o que eu quero dizer com isso é que existem manipuladores do evangelho. Por que eu comecei contando o sonho? Porque ali líderes estavam manipulando pessoas, membros, irmãos, a fazer aquilo que eles querem. E em outras palavras, muitos que se permitem a isso, e não estou falando aqui para se rebelar contra a liderança não, muito pelo contrário, deve ser respeitada. Todo governo, toda liderança foi constituído pelo próprio Deus. E aqui eu não estou falando de se rebelar, de espírito de rebelião, de ir contra, muito pelo contrário, nós precisamos respeitar. Mas o meu alerta a você é para não se submeter a espíritos de manipulação. Se eu tivesse aceitado, ali não estaria sendo eu, a Laís, a essência minha daquilo do qual Deus me chamou. Se tem uma coisa que eu nunca quis ser, é cópia. Eu nunca quis ser cópia de ninguém. Porque cópia você sustenta por um tempo. Passado esse tempo, você não consegue mais sustentar. E pior, as pessoas percebem que você não está sendo você, que você está imitando alguém. E quando você for lembrado, você não será lembrado por você. Você vai ser lembrado por algum pregador. Ah, fulano de tal estava imitando tal pregador ou tal pregadora.
Mas o que nós precisamos é acautelar mesmo. Nós precisamos ficar atentos. E eu digo isso a você, tome cuidado com aquilo que você tem ouvido, com aquilo que você tem dito. Amém, aleluia, glória a Deus. Eu vou até compartilhar aqui um sonho, um outro sonho que eu tive, que ele cruza e ele bate com tudo isso. Eu estava diante de uma grande multidão, um palco mesmo, uma grande multidão, e todo mundo estava glorificando, a coisa mais linda, aquela adoração. E a hora que eu ia levantar a mão, eu senti uma presença, mas algo muito maior do que eu. Muito, um esplendor, uma luz muito irradiante. E esse homem falava assim pra mim: Laís, cuidado, cuidado, para nem tudo se diz amém. Eu falava: Senhor, mas é a tua palavra. E o Senhor me falava: cuidado, porque tem verdades travestidas de mentira. Tem muitas verdades que se dizem como verdades, pregadas como algemas que te prende. Por isso que nós precisamos conhecer este livro. Por isso que nós precisamos ficar atentos e conhecer esta palavra, essa verdade, para que nós não venhamos ficar sobre debaixo de mesmos jugos, de prisões que não vai nos amarrar, vai nos aprisionar a tal ponto de você se calar, de você perder a tua identidade, a tua essência, de você não ser mais você. Você perdeu o temor pelo Senhor e começar a temer ao homem. E pasmem, temer ao homem que não pode tirar a vida, que não tem poder de nada. Tema somente a Deus, aquele que tem poder de tirar a tua vida, te dar a vida, te colocar no inferno e tirar do inferno. Tema somente a Deus. Respeitar, nós precisamos respeitar a todos, mas temor e temer a Deus, somente a Jesus. Nós precisamos temer somente a Jesus. Então esse vídeo foi gravado para você, para te dizer: cuidado. Vigie, busque a presença do Senhor, busque em jejum e oração, peça discernimento para o Senhor. Não se corrompa por aquilo que os homens estão falando. Não se contente apenas de ir num culto ao domingo, ou enfim, ou terça, ou quarta, ou quinta, ou de segunda-feira. Não se contente ouvir só aquilo que o homem está pregando ali. Tenha você intimidade com o Senhor, tenha intimidade com o Espírito Santo, tenha desejo que teu coração venha queimar, pulsar em conhecer essa verdade, que teu coração venha queimar em querer conhecer as escrituras, porque quando nós conhecemos as escrituras, nós não ficamos enganados, as pessoas não nos enganam, as pessoas não te amarram, não te prendem. Quando você conhece a palavra, você é livre, você é liberto. O homem não te pode colocar no inferno e o homem não te pode te levar para o céu. O único que pode fazer isso é Jesus Cristo. Então esse aqui é o meu alerta. Eu não me sinto melhor do que ninguém, porque eu também poderia ter caído e poderia ter aceitado o convite de ir ter ministrado. Se o meu chamado ele falasse mais alto do que a presença de Deus na minha vida, eu teria ido. Eu teria ido e feito a vontade do homem para agradar o homem e não para agradar a Deus. E muitos, e pasmem, o que muitos pensam: preciso viver o meu chamado. Só que quando o Senhor, você recebe um convite e Deus te fala: você não vai pregar, você hoje não vai louvar. Será que você teme tanto a Deus? Será que você tem tanta ousadia e coragem do qual você fala? De dizer: tá bom, Senhor, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou louvar. Porque Deus quer te esconder para um propósito. Deus quer esconder para um propósito dele e nós não sabemos o porquê, o motivo do qual o Senhor está nos pedindo naquele momento, mas lá na frente a gente vai entender porque o Senhor nos guardou, porque o Senhor nos zelou e porque o Senhor nos escondeu. Então, meu querido e minha querida, fique firme no Senhor, não fique firme em homens, não confie em homens, confie no Senhor, se apegue ao Senhor.
Oséias diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. E quem é esse povo que Oséias está falando? É a igreja do Senhor. A igreja do Senhor tem se corrompido, a igreja do Senhor tem se deixado levar por palavras que têm sido aí travestidas de uma verdade e têm sido pregado como uma mentira. E as pessoas, a igreja tem perecido porque não tem conhecido as Escrituras. E conhecer as Escrituras e conhecer a Jesus, conhecer a Deus, andar com o Espírito Santo, isso ninguém pode fazer por você. Você mesmo é que tem que fazer, você mesmo que tem que renunciar coisas para poder ouvir e discernir a voz de Deus. Você mesmo tem que tomar uma atitude e um posicionamento, você precisa se posicionar, você precisa ter uma posição para conhecer a Deus, para estar na presença dele. E não adianta estar de qualquer jeito. Mais do que servir é conhecer a Deus. Você quer ter uma vida que flua, você quer ter uma vida que exale o bom perfume de Cristo, você quer viver uma vida de adoração, conheça a Deus. Se você não quer se corromper, por isso que eu comecei falando que tudo aquilo que vai contra a verdade das Escrituras, tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, torna-se um anticristo. E agora eu vou contar aqui algo muito íntimo. Eu, em certos períodos da minha vida, quando eu estava no meu comecinho da minha caminhada, fazem 9 anos, se você não viu meu testemunho, tá lá. Tá aqui no meu canal, meu testemunho é o primeiro vídeo, tá aí lá escrito meu testemunho. Corre lá pra você ver todo o meu testemunho. Fazem 9 anos que eu sou convertida. E quando nós somos bebê espiritual, quando nós estamos caminhando, por muitas vezes a gente quer renunciar, a gente quer barganhar a verdade, a palavra de Deus para poder agradar a homens. Então eu digo que em certo ponto da minha vida, eu não barganhei, mas eu omiti. Ah, mas eu vou ter que fazer isso? Ah, mas não vai estar me agradando. Ah, mas eu quero agradar ao homem. Só que a partir do momento que eu e você começa a agradar ao homem, a gente passa a se deteriorar. Sabe, parece que a gente vai se definhando. A gente vai perdendo nossas características de filho, de filha. A gente não tem mais essência, a gente não exala o bom perfume de Cristo, porque a gente se torna aquilo que nós temos, nós nos tornamos aquilo que a gente está adorando. E quem que nós estamos adorando? Ao homem, você vai se parecer com ele. Você está adorando um objeto, algo que você tanto idolatra, você se torna com aquilo que você está adorando. Então, a minha palavra nessa noite para você é essa. Não barganhe o evangelho. Não renuncie o seu chamado. E aqui chamado, eu tô dizendo que não é você pregar, não é você louvar, não é você fazer missões. Chamado é ser chamado por Deus para estar com Deus e não com pessoas. Antes de você querer estar à frente de alguma coisa, de querer falar, conheça primeiro a Deus. Tenha vida com Deus. Depois sim, saiba esperar o tempo de Deus. Não queira atropelar as coisas. Mas fica aqui o meu alerta para a tua vida. Não foi à toa que o Espírito Santo de Deus me fez gravar esse vídeo e trazer tudo isso à tona, e tenho muito mais ainda para compartilhar. E assim que o Senhor me permitir, eu vou estar aqui compartilhando com vocês aqui, para que assim como as escamas dos meus olhos caíram um dia, que as suas escamas dos teus olhos, que todo o comichão que estava aí, que não deixava você entender, discernir, compreender as Escrituras, que hoje eles caiam por terra para que você possa ouvir e ver a verdade das Escrituras. Não se apoie em conhecimento humano. Como eu falei, não estou falando que nós temos que se rebelar. Muito pelo contrário, nós devemos respeitar e entregar nas mãos do Senhor. Mas a partir do momento que você se cala, que você se opõe àquilo que estão falando para que você pregue, ou para que você louve, ou para que você imite, ou para que você faça, entenda algo. Nós nos tornamos anticristos. Quando você deseja, quando você almeja em agradar ao homem, quando você deseja, quando você almeja em fazer a vontade do homem, você torna um anticristo. Você vai contra as Escrituras. Então,
posso te dizer aqui, deixar um recado para você? Vá contra tudo e contra todos, mas não vá contra o céu. Não vá contra a palavra de Deus, porque esta palavra, o dono do reino, ele te honra e ele vai voltar. Ele não vai voltar para buscar a tua opinião, a minha opinião. Ele não vai vir para buscar os nossos achismos, aquilo que nós achamos, aquilo que em certo momento nós decidimos agradar ao homem. Um dia, fique bem ciente disso. Um dia nós vamos prestar contas. Assim como uma fatura de cartão, quando você vai e você gasta, é muito gostoso a gente fazer compras. É muito gostoso passar o cartão e ver nela aprovado e você poder trazer aquilo que você comprou, dá uma satisfação. Mas saiba que tudo aquilo que você faz aqui, um dia a fatura vai chegar. E quem vai prestar conta dessa fatura não vai ser o irmão tal, o irmão B, pastor, presbítero, missionário, profeta. Não vai ser ninguém. Cada um prestará contas de si mesmo. Você vai prestar contas, eu vou prestar contas. Então, preste atenção nisso. O que você está fazendo? Será que você está dando ouvido ao homem? Será que você está servindo a homens? A quem você está servindo? Você está servindo a homens ou você está servindo a Deus? Se você está servindo ao homem, meu querido e minha querida, hoje é tempo, é hora de se arrepender, pedir perdão ao Senhor pelas vezes que você ouviu ao homem, pela vez que você se dobrou ao homem em querendo agradar ao homem. Peça perdão ao Senhor, peça perdão ao Espírito Santo e com certeza, e tome posse dessa verdade, Ele te perdoará e é recomeço, sabe? É não errar, é rejeitar as coisas da carne. E rejeitar as coisas da carne não é fácil. Porque quem é que não quer ver uma igreja cheia ou enfim com um membro, 2, 10, enfim, ou 2.000? Não importa quantas pessoas estejam num templo, igreja é você. Igreja é você. Não importa quantas pessoas tenham. Não importa. Deus conhece a cada um. E muito mais do que isso, nós precisamos estar dentro de um templo, dentro de um ministério, não por causa de quem que vai pregar, ou quem que vai falar, ou quem vai adorar. Não importa. Nós precisamos estar dentro de um templo. Se você tem um ministério, seja grato ao Senhor por ter um ministério e por fazer parte de um ministério. E nós precisamos fazer mesmo, nós precisamos estar ali, né, numa igreja mesmo, cultuando a Deus, louvando a Deus. Mas que a tua motivação não esteja em coisas erradas. Que o teu coração não esteja em homens, mas que o teu coração esteja em Deus. Então, é tempo de você se alinhar no Senhor. É tempo de você buscar a presença do Senhor. 2022, Deus está te dando uma oportunidade de buscar a presença dele em verdade. Para com esse negócio de barganhar, esse negócio de vestir máscara. Eu fiz porque, enfim, o líder me pediu. Não, o que Deus está te pedindo? Você sentiu paz no seu coração? Você não sentiu paz? Então não faça. Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então, irmão e minha irmã, a você que está ouvindo aqui esse vídeo, não falei nada aqui para escandalizar, não falei nada aqui que talvez nós não tenhamos conhecimento, mas estou compartilhando algo meu da intimidade que eu tenho com o Senhor, daquilo que Deus me mostrou, daquilo que Deus me revelou e daquilo que o Senhor me pediu. Vá e grave essa mensagem, grave esse vídeo, porque há muitos que estão cegos, há muitos que estão se corrompendo, largou a minha palavra, largou a minha presença para poder agradar a homens. Nós estamos aqui, nós somos chamados para agradar somente a Jesus, somente a Deus, e não para agradar a homens. E é isso. Que Deus te abençoe grandemente. Não deixe de compartilhar esse vídeo para abençoar outras vidas. E curta, compartilhe e ative aí o sininho que toda semana nós teremos aqui vídeos para poder abençoar não somente a minha vida, que como eu falei, antes do Senhor falar com vocês, Deus está aqui falando comigo. E foi por algo que eu passei. Mas a Bíblia fala, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Qualquer um está sujeito a passar por isso.
Não importa se é líder, não importa se é ovelha, não importa. Qualquer pessoa que não vigia e que não está ali constantemente em oração, ela pode cair. Então, fica aqui o meu alerta para o teu coração e para a tua vida e receba essa palavra em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente e abençoe a tua semana, a tua casa e a tua família em nome de Jesus.